Boa noite, família. Boa noite para você que já está aí sentado de frente do seu televisor, do seu celular, ou que talvez está aí no carro, correndo e ansiando aí pelo início desta celebração. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Você ainda tem um tempinho para enviar o link desse culto e convidar mais pessoas a estar participando conosco. E eu quero dizer para você que Deus tem algo novo para você hoje. Deus tem algo novo a realizar na sua vida hoje. Deus vai fazer o novo, Ele já tem preparado para você hoje. E hoje é dia de celebrar, hoje é dia de adorar, hoje é dia de exaltar o nome do Senhor Jesus. Todos os dias são especiais, mas hoje estamos reunidos com a nossa família para adorarmos o Rei dos Reis. Então, se sinta-se em liberdade, salte, levante-se do sofá se você quiser, se você puder, exalte o Rei dos Reis. Vamos dançar, vamos celebrar com muita alegria o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Nós te adoramos, Jesus. Amanhecer, porque depois dessa vida nova em Cristo, queridos, nós só podemos realmente celebrar, adorar, nos alegrar na presença dEle. E olha, uma manhã, 2 manhãs, tudo é um motivo de festa, e vamos continuar celebrando ao Senhor, celebrando a nossa nova vida, nova identidade nossa no Senhor Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor aí onde você está, agradecendo a Ele por esta nova vida que você tem. Aleluia! Ele te deu vestes novas, sandália nova, anel no dedo, a aliança dele para conosco, de aliança eterna, de estarmos com Ele. Queridos, nesse momento, nesse tempo, onde nós estamos celebrando ao Senhor, vamos continuar celebrando ao Senhor. Eu só quero passar para vocês uma informação aqui bem rapidinho mesmo, porque a gente não pode perder esse clima, essa atmosfera de adoração maravilhosa que a gente está, né? Olha só, estamos nos 40 dias de jejum e oração, estamos rompendo, né? E essa semana, hoje, estamos terminando aí esse jejum de carne vermelha, e amanhã entramos no nosso novo propósito, o jejum coletivo de doces e sobremesas. É isso aí. Agora os amantes dos doces aí vão ter que, né, passar essa semana aí um pouquinho mais apertado, mas nós estamos rompendo, queridos, em nome de Jesus, né? Isso para a glória de Jesus. Nós queremos dizer que Ele é mais importante do que todas as coisas na nossa vida. Então, essa semana, jejum de doces e sobremesas, ok? Não esquecendo que de 3 em 3 horas nós botamos o telefone para despertar, né? E estamos aí ligadinhos no céu, fazendo aquelas orações flechas. 5 minutinhos, você para um pouquinho, faz uma oração e segue, né? E depois, daqui a 3 horas, novamente a gente está em oração. E toda sexta-feira, às 21 horas, nós temos vigília. Vigília, isso mesmo, 1 hora de oração. Um tempo onde nós estaremos, né, com a nossa área de célula, reunidos em oração, junto com os irmãos. Então você não perca não, tá bom? Comunique com o seu líder, com o seu pastor, seu supervisor, e não perde não, tá bom demais esses 40 dias de jejum e oração. Queridos, não fique de fora. Você que está nos dando a honra da sua presença aí, pode entrar agora mesmo nesse propósito, né? Pergunte aí no chat, que eles vão te dar mais informações sobre os 40 dias de jejum e oração até o dia 15 de novembro, onde nós teremos o primeiro turno das eleições. Daqui um pouco nós estaremos também intercedendo por isso. Bom, uma outra parte aqui que eu quero comentar com vocês é sobre dar. Eu gosto de falar sobre isso, porque eu aprendi, eu pratico que melhor é dar do que receber. E cultuar nada mais é do que dar. Então, todo culto é uma oferta, mas nem toda oferta é um culto. Quando aprendemos o significado de todo culto, de que todo culto é uma oferta, logo temos a certeza que Deus merece o quê? O melhor, sempre o melhor de nós. Então, queridos, eu quero convidar você a continuar nessa atmosfera de adoração, de entrega, né, de dar ao Senhor, dá o seu melhor, dê o seu melhor agora. Eu não estou só me referindo a um momento onde nós contribuímos, quando nós devolvemos aquilo que é do Senhor, que é o dízimo,
Não estou falando só disso, nem das ofertas alçadas. Isso também faz parte do culto e é importante. Você pode fazer isso, né, através das transações bancárias, do PicPay. Você pode estar participando dessa forma. Ou durante a semana também entregando aqui no escritório, durante o expediente até às 18 horas, estamos aqui. Você pode também fazer isso. Mas cultuar é muito mais do que isso, queridos. Essa entrega é muito mais do que isso, né? Isso é muito pouco. Isso é só um pouquinho mesmo do que Deus é para nós, daquilo que Ele faz por nós, né? Então, vamos cultuar ao Senhor, vamos nos dar a Ele, renda-se a Ele, entregue-se totalmente ao Senhor, entregue totalmente o seu coração, a sua vida nesse momento, quando nós continuaremos cantando canções de adoração, onde estaremos ouvindo uma palavra poderosa. Daqui um pouco você vai ouvir uma palavra maravilhosa nessa série Vida Saudável e Frutífera. Mas olha só, dê ao Senhor o que você tem de melhor, porque Ele merece muito mais. Então, renda-se a Ele. Nessa hora eu quero convidar você, feche os seus olhos nessa hora e faça uma oração de entrega ao Senhor. Entregue-se totalmente ao Senhor, se renda a Ele nesse momento, enquanto nós continuamos cantando, né, que você também possa fazer desse momento, também, como nós falamos, através da sua oferta e dízimo, mas muito mais do que isso. Amém? Pai querido, receba todas as ofertas, dízimos, que certamente estaremos durante essa celebração devolvendo aquilo que é do Senhor, e também estaremos dando, Senhor, com generosidade, ó Deus, porque nós entendemos, ó Deus, nós já aprendemos, ó Deus, e temos vivido isso, que melhor é dar do que receber, porque o Senhor é o nosso mestre em dar, e nós, como filhos do Senhor, temos esse DNA em nós, também de darmos, ó Deus. E nesse momento, quando os teus filhos estão talvez já fazendo as transferências, entregando os dízimos, eu peço que o Senhor esteja abençoando, consagrando, ó Deus, esse momento que os teus filhos estão fazendo, aqueles que farão ainda. Ó Deus, que o Senhor continue abundantemente, ó Deus, sobre a vida de cada um, de cada família, nesse momento, alcançando-os, ó Deus, de uma forma sobrenatural, ó Deus, na necessidade de cada um dos teus filhos, e que eles possam, Senhor, sempre, ó Deus, ter esse coração como o do Senhor, um coração entregue, um coração dado, e que nesse momento, ó Deus, mais do que qualquer coisa que nós possamos fazer, ó Deus, o que o Senhor mais quer nessa hora é a nossa entrega total, do nosso coração, da nossa vida. E nós, ó Deus, entregamos tudo que somos e tudo que temos a Ti. Ó Deus, porque Tu és o nosso amado, Tu és o nosso tesouro, o nosso bem mais precioso. Muito obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade que nós temos de estarmos com toda a liberdade, adorando ao Senhor. Ó Deus, nos deliciando em Tua presença, na manifestação da Tua presença no nosso meio. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém, amém. Queridos, continue aí nesse clima de adoração ao Senhor Jesus. Dias muito diferentes e desafiadores para todos nós. Lidar com a realidade de doença, dor, perda, inclusive mortes, não é fácil. Mas quando entendemos que esta realidade não é o fim, um novo começo surge. Passamos a viver uma realidade de cura, superação e vitória. Nosso alvo é a vida, uma vida saudável, para receber, agradecer e compartilhar com todas as pessoas. E vamos para a nossa mensagem de hoje, a colheita abundante da vida de quem planta gentileza. E se prepare para receber tudo que Deus tem para falar com você agora. Aleluia! Vamos lá então na nossa série Vida Saudável e Frutífera. Domingo passado nós vimos sobre a paciência. Não sei como que você ouviu essa palavra da paciência, mas que Deus nos desafiou a viver uma vida de paciência, e isso Ele fez, não é verdade? E nessa noite nós vamos ver sobre a virtude chamada bondade. Bondade. O texto de Gálatas capítulo 5, versículos 22 em diante diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Queridos, essa expressão
esse verbo andemos, né, ele está, na verdade, no grego, ele está no presente contínuo. Isso quer dizer que não é apenas um momento, não é apenas um ato, mas fala de todo um processo, fala de caminho, fala do dia a dia, que devemos andar diariamente no Espírito. Queridos, a vida biológica, a vida em sociedade, todas elas são regidas por leis. Leis, claro, que são feitas com a intenção de nos proteger, de nos guardar. Assim também é a vida espiritual, também é feita de leis. E a lei que nós temos destacado nesses dias, exatamente porque estamos falando de fruto, nós estamos usando a lei da semeadura e da colheita. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz: pois o que o homem semear, isso também se fará. Queridos, e sempre colheremos a semeadura de forma proporcional e conforme a espécie. O fruto do Espírito é amor. E estamos nessa série estudando as manifestações desse fruto, que são as virtudes do Espírito Santo, e que também é um atributo natural de Deus, compartilhado conosco, seus filhos, né? Então, estamos aprendendo e vendo como colocar em prática essas virtudes. Já vimos a promessa de colheita para quem planta amor, para quem planta alegria, paz e paciência. E hoje nós veremos bondade. Bondade. A colheita abundante da vida para quem planta bondade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência e agora bondade. Se eu perguntasse se você é bom, eu sei que você teria dificuldade em responder. Quem você acha que é uma pessoa que traz a cara da bondade para você? Eu sei que isso também é difícil porque hoje eu fui perguntado isso, né? Quem eu acharia que deveria ser assim a pessoa que representa mais a bondade aqui na nossa família? E eu tive dificuldade de responder. E você verá o porquê dessa dificuldade, né? Beethoven, um grande músico, ele disse: não existe verdadeira inteligência sem bondade. O que ele está dizendo? Ele não está falando de uma inteligência qualquer, dessa inteligência de conhecimento apenas. Ele está falando também de uma inteligência emocional. Hoje as maiores empresas não estão atrás de QI, coeficiente de inteligência, mas sim que é um coeficiente emocional. Porque isso é importante e a bondade tem tudo a ver com isso. Queridos, a palavra bondade no grego, agatosine, traduzida aqui por bondade, é um termo, queridos, estritamente bíblico. Dificilmente você encontra na literatura clássica, claro, grega ou secular, essa palavra. Ela é estritamente aqui, para a Bíblia Sagrada. E a formada do adjetivo ágatos, que vem de ágape, vem de amor, significa inerentemente bom, de bom caráter. A palavra latina que é utilizada para traduzir esse termo é bonitas. E eu aqui já estou usando a Libras, né? Bonitas. Querido, tem tudo a ver isso aqui. Às vezes a gente olha e fala assim: poxa, fulano é bonito, mas será que é bonito? Quando fala de bonito, não está falando de aparência. E olha que interessante, Deus, ele não vê a aparência. Lembra da história de Davi, quando foi escolhido para ser rei? Deus vê antes o coração. Então, bondade é algo excelente, é algo de boa qualidade. Então, tem pessoas que a gente acha que é bonito por causa da aparência. E aí a gente tem que conhecer o coração, porque é do coração que procede as saídas da vida. Quando dizemos que alguém é bom, nós estamos falando das suas intenções. Quem é bom possui intenções boas. E aí eu repito, Deus não vê como o homem vê. Ele nos vê a partir do nosso coração, do nosso interior. Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, ele disse:
não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia, o motivo pelo qual fazemos. Jesus chama, queridos, os servos, e ele utiliza essa palavra algumas vezes. Jesus chama os servos fiéis ao Senhor da parábola dos talentos, aqueles que foram aprovados, né, após o julgamento. Ele disse assim: muito bem, servo bom e fiel. E esse bom aqui, ele está falando da bondade. Antes mesmo de ter feito uma coisa boa, a intenção deles era que o seu Senhor pudesse ter um pouco mais de talentos do que aquele que foi confiado a ele. A motivação foi diferente da do mau e negligente servo. O texto mais notável de Jesus que fala desse bom é o do jovem rico, ou em outras Bíblias o título é o mancebo de qualidade. Nossa, isso aí é essa Bíblia antiga, né? Porque não se usa mais usar o termo mancebo, e sim jovem rico, como relata lá no Evangelho de Marcos. O jovem aborda Jesus, o chamando de bom mestre. Ele disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus, olha só, respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bondade? Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. O que Jesus quis dizer aqui não é que ele não era divino. Ele estava dentro da sua humanidade, e a sua limitação na sua humanidade já o tirava essa essência plena de bondade que só Deus tem. Mas o jovem rico estava sendo aqui leviano nas suas palavras. Ele estava aqui num tom de bajulação, era como se estivesse chamando a atenção de Jesus para a sua vida de bondade que ele achava ter. Então, Jesus é bom porque ele é Deus. E se o jovem não estivesse pronto para reconhecer isso, não deveria chamá-lo assim. Jesus é muito mais do que um bom mestre. A bondade de Jesus é verdadeira e plena, porque vem do fato de ele ser Deus. Mas ele aqui, na sua humanidade, ele disse: quem é bom? Ninguém é bom, a não ser Deus. Além disso, o jovem rico achava que pelas suas obras, né, algo externo, ele era bom. Talvez tivesse ajudado algumas pessoas com seus bens. E lá em Mateus 19 ele pergunta: que farei de bom para ter a vida eterna? O que eu tenho que fazer de bom? Qual é a prática que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele não era por praticar, não é pelas obras. Era isso que Jesus estava querendo ensinar a ele. Ele cria que o que era bom estava nas ações, não no seu caráter. Queridos, essa bondade que se traduz em integridade não vem das nossas ações, mas está acessível a nós apenas através do Espírito Santo, como fruto do seu agir em nós. A Bíblia registra a criação do mundo e nos lembra que quando Deus viu tudo o que ele havia criado, ele disse: isso é bom. Por quê? Porque cumpriu com o propósito para o qual foi criado. Então, bondade é isso. Bondade é cumprir um propósito, ser o que Deus quer que nós sejamos. Deus fez a mim e a você com um propósito, e quando nós vivemos esse propósito, você pode ter certeza que Deus olha para nós e fala: isso é bom. Só tem uma vez que ele disse isso é muito bom, né? Quando ele fez o quê? Instituiu a família. Quando ele fez Eva e viu ali Eva junto com Adão, cumprindo os seus propósitos ali no seu início, na sua origem, no seu nascedouro, ele disse: isso é muito bom, porque essa era a forma da terra ser cheia da sua glória, por meio da família. Por isso nós não podemos permitir que nada e nem ninguém venha tirar esse propósito
pelo qual Deus nos criou como família. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Quando você vive de maneira que Deus pretende que você viva, e aí você então você passa a se sentir bem. Por quê? Porque a sua vida se enche de significado. Existe um motivo para a nossa existência, e é o propósito pelo qual Deus fez a mim e a você. Nós não somos salvos por meio das obras, mas nós somos salvos para fazer boas obras. O estilo de vida do cristão precisa ser de bondade. Que benefícios nós teremos se levarmos a vida nesse estilo de vida que Deus quer que nós vivamos? Quando se pratica o que é bom, sente-se bem consigo mesmo. Por quê? Porque está cumprindo esse propósito de Deus. Então, o resultado é uma autoestima saudável. Autoestima saudável. A bondade não faz parte da natureza caída do homem. Quer ver? Pelo menos 4 motivos quero lhes dar nesse momento. Por que ela não faz parte da nossa natureza caída? Primeiro, porque a Bíblia diz assim. A Bíblia afirma isso. Está lá em Isaías capítulo 53. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então a Bíblia diz que a bondade do homem ela é falha. Ninguém é perfeito, apenas Deus é. O homem se encontra separado de Deus. Se só Ele é e nós estamos afastados de Deus, então certamente nenhum ser humano afastado de Deus tem condições de ser bom. Pode ter atitudes boas, mas o bom partindo do coração. E muitos desses atos de bondade, existe alguma coisa por trás, que há um interesse pessoal, e é por isso que às vezes muitos praticam. E aí já sabemos, pela definição da palavra, que isso não é bondade. Em segundo lugar, a história testifica isso. O homem não pode ser naturalmente bom. Por causa de quê? Por causa dos fatos históricos. A história, queridos, é um registro da desumanidade. Nós lembramos, durante o conhecimento da história humana, a gente encontra conflitos, contendas, guerras, crimes, violência, preconceito, opressão. Isso nós podemos dizer que a história testifica que o homem caído, o homem separado de Deus, não tem como praticar bondade na acepção da palavra. Em terceiro lugar, o pecado revela isso. Está lá em Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Queridos, essa é a realidade de um mundo caído. O quarto motivo é: o coração demonstra. O coração demonstra. Jeremias capítulo 17 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Queridos, a bondade não faz parte da nossa natureza caída. É o reconhecimento do nosso próprio coração. Lá no íntimo, a gente sabe qual é o motivo. Por esses 4 fatores aqui delineados, o homem não é bom pela sua natureza terrena. Precisamos do Espírito Santo em nós, se desejamos fazer o que é bom e fazer o que é certo. Nós, natureza caída, sabemos o quanto de bom queremos fazer e acaba não fazendo. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo,
mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. O apóstolo Paulo foi realista, ele olhou para dentro de si e viu que lhe faltava exatamente isso. Muitas vezes ainda eu me vejo indelicado em alguns momentos, ao invés de ser gentil. Às vezes altero minha voz quando deveria ser manso, deveria falar uma palavra com mais calma, com mais amor, com mais carinho. Às vezes me vejo egoísta, mesmo sem querer ser. Paulo disse isso da sua própria experiência. Olha, ele disse no versículo 15 do mesmo capítulo de Romanos: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Queridos, se formos realistas, a gente vai saber que o nosso coração testifica que nós não somos de nós mesmos, da nossa própria natureza, não somos bons, não praticamos bondade, não somos bons por natureza, mas praticamos bondade por causa da bondade de Deus. Ele pode nos declarar bons. Quando você confia em Jesus, Deus lhe dá uma nova natureza. E junto com essa nova natureza, Ele lhe dá o desejo de ser bom e o poder da graça de Deus para que você possa executar bondades. Filipenses capítulo 2 diz: pois Deus está sempre agindo em você, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Queridos, Deus trabalha conosco, de dentro para fora. Por isso que a primeira coisa que precisamos fazer, se quisermos estar alinhado com o céu, alinhado com a vontade de Deus, é permitir que Jesus entre dentro da nossa vida. E agora, de dentro para fora, Ele começa a trabalhar conosco. Sabe, é o poder do Espírito Santo dentro de nós, trabalhando conosco. Em primeiro lugar, nós somos recriados como pessoas boas, quando nascemos de novo, quando somos regenerados. Em segundo, nós recebemos a capacidade de fazer coisas boas. Preste atenção, querido. Quem mora em você é o Espírito Santo de Deus. E o fruto é dele, o fruto é do Espírito Santo. E a virtude que nós destacamos hoje é a bondade. Se o Espírito Santo, que produz essa virtude chamada bondade, habita em você, significa que eu e você podemos praticar a bondade. Deus transforma, queridos, a nossa natureza. Daí em diante, é só deixar a bondade nos encher a cada dia e deixar manifestar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Convido você a ouvirmos agora um vídeo que vai testemunhar sobre esse assunto. Escute aí, vamos lá, vamos estar atentos. Graça e paz, a paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Ailton Bonfim dos Santos, sou daqui da Igreja Betel Serra e queria dar um testemunho hoje do que Deus fez na minha vida e continua fazendo. Eu tinha uma vida meia perturbada, meia torta, e a bondade que Deus teve na minha vida, né? E hoje eu sou outra pessoa, graças a Deus. A minha mãe sempre me ensinou, desde pequeno, a ser bom, a ser uma pessoa que eu sou hoje. E eu tive a oportunidade, em vida ainda, de cuidar da minha mãe. Foi sofrimento muito grande e eu tive essa oportunidade de fazer alguma coisa por ela ainda. E eu fiz muita coisa. E ela faleceu nos meus braços, eu levando ela para o hospital. E daí então eu conheci Jesus. E daí eu comecei a
fui à Fortaleza, onde que meu filho participa de uma igreja lá, e me chamou para participar lá, né? Conhecer lá. E lá eu me apaixonei e não quis mais largar esse Deus maravilhoso que a gente tem. E eu vim para cá, voltei para o Espírito Santo, em vez de dar continuidade nas coisas, e de igreja eu não dei. Depois eu conheci Paulo, já era vizinho meu, já tinha contato com eles e tudo, Eulália, e eles me convidaram para ir numa célula. E eu fui lá, fui muito bem tratado pelo Marcelo, por todos os membros da igreja, da célula, né? E me convidaram para vir na igreja também. E vim, e me apaixonei por esse lugar maravilhoso que aqui é. Fui muito bem acolhido pelos meus pastores e por todos vocês. E eu estava desempregado na época, não tinha emprego, não tinha um sustento. E Renato, a bondade de Renato, a bênção que Renato é, me ofereceu para ir ajudar ele. E eu fui. E a gente estava trabalhando em uma obra dele. E de lá a gente saía e vinha para a igreja ajudar na reforma do altar, em tudo ali, né? E ali eu fui me apaixonando cada vez mais. E eu falava no meu secreto com Deus mesmo, que quem dera que eu tivesse uma oportunidade de tomar conta daquele lugar. E Deus me deu essa bondade de eu ficar ali ajudando. E um certo dia a pastora Adriana me convidou na hora do almoço e me deu a oportunidade de me entregar a chave, a responsabilidade de tomar conta daquela igreja. Ali só foi alegria, porque eu tinha pouco tempo que eu tinha falado com Deus isso. E Deus fez a obra que a gente, da onde menos espera, com pouco tempo, Ele me abençoou e fez essa bondade linda na minha vida, que eu estou aí até hoje. Eu tenho o maior prazer de chegar lá. Se a pastora marca comigo 3h30, já estou lá 10, 2h50 eu já estou lá já. A vontade é tanto de ficar naquele lugar ajudando e é maravilhoso. E eu só tenho muito que agradecer muito a Deus. Muito mesmo, porque é muito prazeroso de estar ali, de estar aqui na igreja, aqui com os pastores. E se você tem a oportunidade de servir, serve também, porque Deus, do jeito que Deus fez comigo, vai fazer na sua vida também. Ele vai te abençoar, você vai servir com tanto prazer, que a melhor coisa que tem é você estar ali fazendo, limpando um banheiro, limpando uma cadeira, limpando um altar. É coisa benção. Eu vou para lá e eu não quero sair dali. E eu só tenho muito que agradecer aos meus pastores, primeiramente a Deus, né, os meus pastores. É tudo de bom, muito de bom mesmo. Do jeito que Deus sameou na minha vida, Ele pode samear também na sua vida. Eu só tenho muito que agradecer. Uau! Que palavra, hein, queridos? Que testemunho. Nosso querido Ailton. Nossa, beijão no seu coração, querido. Olha, o Ailton é fácil amar, né? É um camarada tão gracioso, tão abençoador, né? Vocês ouviram aí o testemunho dele, e como eu moro lá próximo dele, eu pude ouvir mais de perto a sua experiência com a sua mãe. Nossa, que coração maravilhoso tem esse homem, né? E eu quero estimular a cada membro da nossa família a conhecer o Ailton, né? A conhecer o Ailton. Ele é essa bênção que você acabou de ouvir, né? Deus abençoe, querido, na sua vida, e que você continue manifestando bondade do Espírito Santo por meio da sua vida. Aleluia. Queridos, nós não somos bons por natureza, como nós falamos. Então vamos ver algumas chaves que nós devemos aprender para fazer o bem. Vamos ver alguns princípios que vai fazer com que eu e você possamos crescer nessa arte de exalar essa virtude chamada bondade. Em primeiro lugar, estude
a palavra de Deus. É isso mesmo, estude a palavra de Deus. Lá em Timóteo, 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Queridos, a Bíblia, sem comentários, ela é a inerrante palavra de Deus. E 100% dela é inspirada por Deus. Existem alguns teólogos aí que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Você já pensou? Aí a gente fica sem saber qual é a que é a palavra de Deus e qual que não é. Aí vamos ficar com dúvida, com incerteza, e aí isso vai gerar falta de fé em nós. E a Bíblia, tudo que nós conquistamos no mundo espiritual é pela fé. E a fé nossa está exatamente no fato de a Bíblia ser a palavra de Deus. Nunca abra mão. Você vai entender melhor ainda nesse sermão porque que eu estou dizendo isso. Nunca abra mão da inspiração bíblica 100%. Torne-se então, queridos, um estudante da palavra de Deus. Enche a sua mente com ela. Porque você só tem duas fontes. Ou é a Bíblia Sagrada, ou é o mundo que aí está. Né? Então você precisa definir, você precisa escolher qual será a fonte de onde você vai beber a sua vida. Enche a sua vida de Bíblia, se quiser fazer o bem. Agora, não basta possuir uma Bíblia, você precisa usá-la. É como diz aquele ditado, né, sobre o pássaro, né? Eu vou agora, me permitam, eu vou dizer de forma diferente. Mais vale uma Bíblia na mão do que duas na prateleira. Não adianta você ter um monte de Bíblia, mas nunca abri-la, nunca para estudá-la, para lê-la, para meditar nela. É através da Bíblia que nós aprendemos a amar, que nós aprendemos a cuidar, a ganhar vidas, a ter gestos de bondade, atos de bondade. Então, leia a palavra de Deus. Em segundo lugar, a segunda chave que quero destacar para você aprender a fazer o que é bom: proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Se você quiser fazer o bem, aprenda a controlar os seus pensamentos. Então a palavra é: proteja a sua mente, porque Satanás, o seu alvo de ataque hoje é a nossa mente. O campo de batalha é aqui. Nós vencemos as batalhas espirituais aqui na nossa mente. Quantas sugestões você já recebeu do diabo, do inferno, né? É para destruir, vou me separar, para destruir o casamento. Tudo que vem para acabar com as mensagens do reino de Deus, não vem de Deus, gente. Só pode vir do inferno para atrapalhar a sua mente. Então, proteja a sua mente. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Eu já tenho falado aqui, princípio 4.8. Você lembra disso? Eu vou projetar aí agora, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Esse é o princípio 4.8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E quando nós agimos dentro do que esse princípio bíblico nos mostra, de Filipenses 4.8, nós estamos protegendo a nossa mente, protegendo os nossos pensamentos, nos defendendo, nos livrando das setas inflamadas do maligno que são lançados sobre a nossa mente, a nossa vida. Queridos, o pecado sempre começa na nossa mente, sempre começa. Satanás, ele semeia ideias, tentações na sua mente. E aí, se você alimentá-las, elas se tornarão visíveis, elas se manifestarão por meio da sua vida. E aí, certamente você irá praticá-las se você alimentar. Muitas pessoas, queridos, são descuidados com o que permitem entrar nas suas mentes. É incrível como algumas pessoas assistem certos programas de televisão alimentando a sensualidade,
alimentando a violência, alimentando tudo que não presta na sua mente. E com as pessoas que seguem, por exemplo, nas redes sociais, cuidado, queridos, com quem você segue. Hoje, às vezes, não dá nem para seguir certos teólogos, porque só estão falando bobagem. Já há alguns anos, nos nossos seminários, como nas faculdades, principalmente federais, estão sendo semeada uma mensagem completamente diferente. Nos seminários estavam sendo e já estão semeando há muitos anos sobre o princípio da liberalidade, a libertinagem, o pensamento liberal, progressista da teologia, a liberdade, a teoria da libertação. E aí, muitas pessoas estão dizendo, inclusive essa semana, tivemos conhecimento, saiu na mídia, de um teólogo fantástico, no meio evangélico. Aí o que é que ele disse? Ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Como assim, meu? Numa das pregações, ele está falando de cartas vivas, e ele diz que se nós queremos viver a Bíblia de forma viva, nós temos que atualizar a Bíblia. E é incrível, a gente escuta Billy Graham, que já partiu para o Senhor, mas há anos atrás ele disse, a Bíblia é muito mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Hein, irmãos? E aí você vai pensar agora nessa mensagem progressista. O que estava por trás dessa mensagem, queridos? Ele disse, nós temos que ter uma Bíblia que abraça os homossexuais. Queridos, eu não tenho nada contra os homossexuais, eu amo cada pessoa que decidiu ter uma prática de sexualidade diferente da minha. Não tenho nada a ver com isso. Agora, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. E assim como diz que mentir é pecado, ele diz que adulterar é pecado, que roubar é pecado, ele diz que as práticas homossexuais também é pecado. E eu não posso querer mudar a palavra, até porque há um juízo sobre quem fizer isso. Aquele que tirar um tio, um iota, né, que é a palavra grega menor que tem. A Bíblia diz que haverá uma sentença para essa pessoa. Eu prefiro que Deus cuide e que julgue a mim, né? Mas que não dá para conscientemente falar uma coisa como essa. Então, tal pessoa não dá nem para seguir, tem que deletar. Por quê? Porque é alguém famoso, é alguém importante, é alguém conhecido no Brasil inteiro, mas falou besteira, falou bobagem. A Bíblia é a palavra de Deus. Quem precisa se atualizar somos nós, não é a Bíblia. Nós é que precisamos mudar o nosso coração, aonde o amor de Cristo, esse sim, inclui a tudo e a todos. O amor de Cristo inclui a todos. Quem Jesus rejeitou quando foi até a cruz por mim e por você? Ele abraçou a todos. Ele não fez em nenhum momento e nos ensina a não fazermos acepção de pessoas. Mas uma coisa é amar a pessoa, outra coisa é não permitir ou pregar o que a palavra de Deus diz com relação ao que as pessoas fazem. A mensagem cristã é essa, e nós não podemos mudá-la, não tem como. Em Mateus capítulo 6, versículo 22 diz, os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Queridos, autoridades médicas dizem que você não esquece nada do que ouve ou vê. Pode ser que no seu pré-consciente ele não está presente. Quando alguém te faz uma pergunta, você não consegue lembrar, mas está registrado ali, ainda que lá no seu inconsciente. E isso tudo mistura na sua mente. Então, se você quiser fazer o bem, tem que ser mais cuidadoso com as coisas às quais você tem prestado atenção. Proteja a sua mente, em nome de Jesus. Terceiro lugar, a terceira chave que quero apresentar a vocês de como aprender a fazer o bem. Desenvolva convicções profundas.
desenvolva convicções profundas. Se você quiser aprender a fazer o bem, eu e você devemos desenvolver convicções. Já se disse que se não defendemos alguma coisa, nós acabamos aceitando tudo. Algumas pessoas gostam de se mostrar liberais, gostam de se mostrar abertos. Eu sou atual, tenho uma mente aberta. Você sabe qual é a diferença entre uma opinião e uma convicção? Às vezes as pessoas confundem, acham que a sua opinião é uma convicção. Tem pessoas que às vezes falam assim, não, eu sou isso. E aí quando você vai perguntar a base do que ele crê, ele não sabe explicar. Não, eu penso assim, assim, assim. Aí você pega um livro e pergunta, um livro básico para aquele pensamento. Você fala, você já leu? Ele disse, não. Você sabe defender? Não. Eu só acho que é isso. Isso é opinião, meu querido. Isso é opinião. Agora olha a diferença entre uma coisa e outra. Opinião é algo que você defende. Convicção é algo que defende você. Opinião é algo que você discute. Convicção é algo pelo que você sofre. E se necessário, você morrerá pelas suas convicções. Queridos, Jesus está vindo aí. Isso é opinião ou convicção? Isso é convicção. E se você quiser vir conversar comigo, eu vou ter o maior prazer em falar essas coisas com você. Inclusive de alertá-lo às coisas que estão acontecendo. O que eu acabei de falar mesmo, está lá em Timóteo. Que a respeito dos últimos dias, virão mestres com comichões no ouvido, coceira no ouvido, para ouvir o que quer ouvir. E vai ter gente que vai inventar coisas, como eu acabei de falar, para agradar um bom grupo de pessoas. Eu estou preocupado em agradar o Senhor. É o Senhor a nossa preocupação. Por quê? Porque há convicção. Convicção. Há 2 anos atrás teve pessoas que disseram para mim assim, pastor, o senhor está convicto do que o senhor está falando? Perfeitamente. E tenho base para afirmar o que eu estou afirmando. Ao contrário, nós estávamos ouvindo opiniões. Precisamos de convicção baseado na palavra de Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos a caminhar dentro de uma faculdade com convicções do reino de Deus. Porque senão vai para lá e se contamina. Não há como harmonizar os ensinamentos que dão nas faculdades com o ensinamento de Cristo. Não tem como harmonizar. Como pode um cristão ser a favor da ideologia de gênero? Me diga aí. Como pode ser um cristão a favor da ideia de acabar com a família, se é a primeira instituição criada por Deus? Não dá para harmonizar essas coisas. É preciso ter convicção, ser coerente naquilo que falamos. Nós já vimos que 3 chaves para aprender a fazer o bem: estudar a palavra de Deus, proteger a nossa mente e desenvolver convicções profundas. Em 4º lugar, crie coragem para ser diferente. Crie coragem para ser diferente. Eu não estou falando, tipo assim, saia do armário para ser diferente. Não, eu não estou falando de qualquer diferença. Eu estou falando de diferença com relação ao reino de Deus. O mundo todo prega uma coisa: você tem que ser diferente, porque você faz parte do reino de Deus. Você não pode querer fazer parte do reino de Deus, mas a sua mente e as suas palavras são palavras do mundo. Não há harmonia. Você precisa sair de cima do muro. O muro pertence ao inimigo, porque o muro divide, e quem divide é ele. Você precisa se posicionar no dia a dia. Peça ao Espírito Santo para gerar convicções com base na palavra de Deus. 3 João está escrito assim: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Tenha coragem, então, queridos, para ser diferente. Claro, desde que essa diferença esteja certa. Mesmo que as pessoas critiquem você, mesmo que as pessoas zombem de você, mantenha-se firme,
porque isso é ter coragem. Isso é ser cristão no meio de um mundo que jaz no maligno. É preciso se posicionar. É preciso ser fiel no casamento. Para isso, tem que ter coragem. É preciso ser honesto. Precisa ter coragem. É preciso ser fiel nos cultos da sua casa, da sua família e dos dízimos. E isso precisa de coragem. É preciso demonstrar amor. Tenha coragem. De defender valores do reino, você precisa de ter coragem, porque esse é o padrão do reino, mesmo que seja contrário ao mundo, e normalmente é. Tenha coragem. Queridos, grave isso. Você se lembra da história de 3 jovens que está registrado no livro de Daniel, no Antigo Testamento, que não inclinaram diante da estátua do rei Nabucodonosor, e foram jogadas na fornalha ardente? Sadraque, Mesaque e Abdênego, 3 jovens de valor, homens de Deus, que não transigiram com aquilo que a palavra dizia que não era para fazer. Então, se você é íntegro, grave isso, você vai passar pelo fogo, não tem jeito. A exemplo desses 3 jovens, você passará pelo fogo, mas no fim, o 4º homem caminhará com você. O Senhor ressurreto caminhará com você em meio ao fogo. Nós não podemos temer nem as águas e nem o fogo, porque a promessa da palavra de que nós não seremos queimados no fogo e nem submergeremos na água. O Senhor é conosco. E em último lugar, uma chave para você aprender a fazer o bem: permaneça junto com a sua igreja local. Hebreus 10, 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Você que está acompanhando conosco nesse culto online, talvez você hoje esteja se sentindo frio, desanimado, afastado de Deus por conta dessa pandemia. Eu não estou podendo ir lá congregar porque eu tenho menos de 12 anos, ou eu estou acima de 60 anos, ou tenho alguma comorbidade. E quando nós orientamos assim, quando nós estamos sugerindo que você faça isso, é porque nós amamos você. E nós sabemos que a pandemia é algo que é real, e tem gente, aqueles números que estão anunciando, é verdade. Claro, pode ter exagero naquilo ali, pode ter outras coisas, né? A política entrou nessa questão da pandemia, mas nós temos que nos preocupar com isso. E então, o que é que nós precisamos? Deus diz, a palavra de Deus está dizendo que não devemos deixar de congregar. Então não deixe de participar dos cultos de adoração ao Senhor. Volte a se alimentar na palavra de Deus. Deus hoje te chama de filho. Ele está de braços abertos para te receber. Nada que se ensina e vive nesta igreja te levará a fazer o mal. Pelo contrário, muitos são os motivos que levam a pessoa a justificar o seu afastamento. Né? Voltamos para os cultos presenciais, mas muitas são as justificativas, irmão. Só não tem mesmo, desculpe, queridos, desculpa para não ir, é quem está enquadrado nesse item. Tem mais de 60 anos e é criança, tem menos de 12 anos, tem alguma comorbidade. Você está adorando a Deus mesmo não indo presencial, porque você está seguindo a direção da liderança que te ama, por isso te preserva. Queridos, muitas igrejas já voltaram com tudo e com todos, então não estão nem aí. Mas eu ouvi de um pastor, ouvi agora hoje, inclusive, né, de um pastor que disse assim, eu já voltei já há muito tempo. Depois que voltei, é claro, né? Eu fiquei 7 dias no hospital por causa do Covid-19. Ai, que graça! Correndo risco e botando as pessoas, o nosso maior patrimônio, em risco. Não, de jeito nenhum. Agora, se você está dentro da idade que pode ir e não vai, eu não sei. Eu não sei qual é a justificativa que você dá, porque Deus vê o seu coração. E aí eu não sei, quem sou eu para julgá-lo? Mas a Bíblia diz para você não se afastar da igreja. Pois a igreja, o corpo de Cristo, é projeto de Deus, instrumento de amor,
de cuidado e de salvação. Na igreja, a nossa comunhão com os outros crentes destinam-se ao encorajamento para levar uma vida boa nesse mundo mau. Deus vai proteger-nos do mal. E a nossa igreja é uma família para pertencer. Não é uma família para frequentar, nem só para assistir. Não, uma família para pertencer, para ser. Eu vou colocar o meu corpo e a minha alma e o meu ser dentro dessa família, né? Ah, pastor, precisa fazer uma coisa. Precisa. E o que eu posso fazer para ajudar? Família é isso, irmão. Sabe, torna a carga mais leve para quem está no comando. Por que então tanto cristãos pensam que podem viver sozinhos, queridos? Porque o diabo procura te enganar. Na criação, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O homem não foi feito para ficar só. Você precisa aprender a gostar das celebrações da igreja. Porque as nossas celebrações são como os postos de abastecimento para a nossa vida. E voltarmos, uma semana de batalha, a gente vem e recarrega a bateria e vai para o campo missionário. É o lugar onde você é alimentado, é o lugar onde você é fortalecido, encorajado. E é aqui que você será melhorado para mudar a cultura do mundo para a cultura do céu. Ninguém disse que a vida cristã seria fácil. Jesus não disse que a vida seria fácil, mas ele disse que estaria conosco até o fim. A vida cristã não é fácil, mas é eternamente valiosa. E fazer o bem não é fácil, mas há recompensa. Olha Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Como é que você vence então o cansaço de fazer o bem? Como é que você aprende a praticar o bem? Primeiro, conhecendo a Bíblia, protegendo sua mente, desenvolvendo convicções, tendo coragem de ser diferente, permanecendo unido na igreja. Nessa semana, meu querido, use sua influência para o bem no lugar onde você mora, no lugar onde você trabalha, por onde você for. Quero desafiar você a fazer atos de bondade. Quer ver um exemplo? Chega lá no seu escritório de trabalho, leva um bombonzinho para cada colega seu. É um ato de bondade. Pratique isso. Sabe, seu filho está te pedindo há tanto tempo para fazer alguma coisa com ele, jogar bola, sei lá o quê. Faça essa semana. Um ato de bondade. Nós precisamos praticar todos os frutos, todas as virtudes do fruto do Espírito. Elas precisam ser feitas de forma intencional. Então, quer ver outro exemplo? Não fale mal das pessoas. Está lá em Tiago, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Não falar mal de ninguém é uma coisa boa. Use o princípio 4.8. Veja lá quais são os pontos que a gente pode fazer e que vai ser bom. Também ali a gente aprende o que a gente não pode fazer, e aí não vai ser bom se fizer. Não julgue as pessoas. Lá em Tiago também diz, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? E em terceiro e último lugar, resista o seu inimigo, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Tenho certeza que você que está me ouvindo tem interesse enorme de receber atos de bondade. Quem é que não gosta? Tenho certeza que você gostaria muito que as pessoas fossem bondosos com você. É tão ruim quando alguém fala uma coisa com você, mas lá no coração a intenção é maligna. É tão horrível quando você fica sabendo que alguém falou por trás de você.
É tão horrível, né? Porque a gente descobre que a pessoa não tem coragem de olhar nos nossos olhos e falar a verdade, de falar o que está sentindo. É muito mais fácil falar por trás, mas isso não é bom. Se você quer colher coisas boas, você precisa semear coisas boas. Nós só podemos colher aquilo que nós semearmos. Por isso que Jesus veio a esse mundo, para semear a vida dele. Mas ele semeou a vida dele, mas ele quer colher. E ele quer colher o quê? Ele quer colher vida, porque ele semeou vida. Se ele semeou vida, ele quer colher vida. Teve um dia que eu ouvi a mensagem de Jesus, e eu me deixei ser colhido por ele. Jesus, me colhe. Eu quero ser fruto da semeadura do Senhor. Jesus, quando veio aqui, ele morreu na cruz do Calvário, deu a vida dele por você. Ele semeou a vida dele no seu lugar. E para ter você. Como é que você faz? Para deixar ser colhido por Jesus, você precisa também dar a sua vida para ele. Entrega a sua vida para Jesus nessa noite. Deixe o Espírito Santo entrar na sua vida e fazer morada em você. Porque só o Espírito Santo pode produzir na minha e na sua vida essas virtudes do Espírito Santo. A nossa natureza é má, nós vimos isso. Separados de Deus, nós não temos chance nenhuma de fazer coisas boas. Às vezes, ações boas, mas motivação errada. Entrega a sua vida para Jesus nesse momento. Deixe o Espírito Santo agir em você e mudar sua natureza. Deixe ele entrar na sua vida e fazer de você um instrumento, um agente de bondade. E vamos semear isso na nossa cidade, no nosso bairro. Vamos mudar a cultura da nossa cidade numa cultura celestial. Nós vamos cantar uma canção neste momento. Enquanto estivermos cantando, coloque aí no chat: eu quero, Jesus, eu te quero, sabe? Entra na minha vida, mude a minha vida, a minha natureza. Renda-se a Ele e diga: Senhor, eu aceito o que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário, e eu te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. Então coloca aí no chat, só isso: eu quero Jesus. Pronto. Com isso, alguém vai comunicar com você, né? Vai aparecer aí um telefone, vai aparecer aí um link para você clicar e se comunicar conosco. Nós queremos te dar boas-vindas, queremos cuidar de você como o mais novo dessa família do Senhor aqui nessa localidade. Vamos ouvir a canção e manifeste-se aí. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim.
rendo aos teus pés, Senhor. Se é isso que você está agora diante da cruz, diante da presença do Senhor, eu quero orar por você. Eu quero pedir para que essa bondade que veio de Deus para nós, de ter dado o seu Filho para morrer no nosso lugar, ela possa ter achada guarida no seu coração, na sua vida. E você, com esse gesto, ter deixado Deus entrar em você e fazer de você um agente da bondade de Deus aqui na terra. Deixa eu orar com você. Pai, louvado para sempre seja o teu nome, Senhor. Quero apresentar a tua igreja que está ouvindo esta palavra nesta hora. Pai, que essa palavra possa cair na mente, no coração de cada pessoa que está ouvindo. Ó Deus, e que ela possa gerar frutos para a glória do Senhor. Pai, que nós, ó Deus, possamos aceitar o desafio do Senhor nessa noite para nós. Para que essa semana seja uma semana de práticas de bondade por onde nós andarmos. Pai, que essa mensagem ela possa permanecer na nossa mente cada dia dessa semana. E que possamos ser praticantes da tua palavra, muito mais do que apenas ouvintes. Pai, esses irmãos queridos que entregaram suas vidas para ti, que manifestaram que querem o Senhor, perdoa seus pecados, transforma suas vidas e escreva seus nomes no livro da vida. Pai, essa oração que eu faço, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos ouvir o envio, aguarde aí o envio para essa semana. Deus abençoe você. Amém. Uau, que palavra desafiadora, que palavra inspiradora, que palavra que mexe conosco, né, queridos? E eu quero desafiar você nessa semana a praticar atos de bondade. Você está pronto para essa semana? Pois nós vamos fazer a oração de envio nesse momento, e ao sair, ao terminar esse culto, né, quando você sair desse ambiente que nós estamos, que você está aí na sua casa, você passa a ser um agente de bondade, e nessa semana você vai praticar isso com muita alegria, com muita dedicação, porque o Senhor nos desafiou nesta noite. Que palavra, gente, que palavra poderosa, esta palavra que veio do coração de Deus para nós. Amém? Você está pronto para essa semana? Eu já estou aqui pronta para o que o Senhor tem para fazer. E eu espero que você também venha junto conosco. E ó, atenção, você que é da célula, aguarde, porque vai ter tarefinha na célula essa semana, hein? Vai ter tarefa de ato de bondade aí das células, hein? Se preparem. Líder, preparem a célula aí, que nós vamos ter algo especial de atos de bondade nessa semana. Amém, queridos? Olha, eu quero nesse momento orar por você e pedindo ao Espírito Santo que te envie nessa semana, uma semana de vitória, uma semana poderosa no Senhor, uma semana onde você realmente vai derramar a bondade de Cristo na vida de outros. Amém? Estenda suas mãos e ore também ao Pai nesse momento, em gratidão a Ele, por você ter participado dessa celebração, por você ter recebido, né, por você ter celebrado, e agora sim você vai ser enviado a compartilhar tudo que você recebeu do Pai. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta celebração tão especial, tão inspiradora, tão desafiadora, uma celebração onde também nos derramamos na Tua presença, aonde, ó Deus querido, nos damos a Ti de uma forma, Senhor, completa, inteira, Senhor. Tudo que somos e que temos é para Ti, é do Senhor. E, Pai, nesse momento que, ó Deus, estamos ainda, ó Deus, absorvendo aquilo que nós ouvimos, que o Senhor trouxe para nós, essa nutrição tão especial do céu, para alimentar a nossa alma, alimentar a nossa vida, ó Deus, e nos fazer mais forte, nos levar ao crescimento, nos levar, Senhor, ó Deus, estar compartilhando a bondade do Senhor a outras pessoas, porque nós já fomos alcançados pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor. E agora, ó Deus, através, ó Deus, desta oração, eu peço ao Espírito Santo
que envie os meus irmãos, minhas irmãs, a esta semana de vitória, a essa semana de conquista, a essa semana de renovo, a essa semana onde eles estarão derramando, Senhor, a bondade do Senhor na vida de outras pessoas. Que, ó Deus, eles possam ser agentes de bondades, aonde eles estiverem, na sua casa, na faculdade, no trabalho, aonde eles estiverem, Senhor, que eles sejam, ó Deus, os teus filhos bondosos, ó Deus, expressando a tua bondade, Senhor. Pai, muito obrigado por essa celebração, obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor preparou para nós. Nós louvamos o teu nome e agradecemos a ti, Senhor. Também nós queremos, ó Deus, dizer que a graça do Senhor, que é soberana, que é maravilhosa, que nos alcança a cada instante, ó Deus, seja, ó Deus querido, sobre nós, ó Deus, sobre os teus filhos, o teu amor, ó Deus, a consolação do Espírito Santo, o consolo, o conforto que tantos estão nesse momento precisando, Senhor, talvez na sua casa, no hospital, na rua, que, ó Deus, eles recebam, Senhor, esse consolo, esse conforto, essa força, Senhor, ó Deus, e que através dos teus filhos também eles recebam, Senhor, o teu amor. Em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor e agradeço e peço amém. Queridos, um beijo no seu coração, uma semana poderosa, abençoada na presença do Senhor, tá bom? E ó, vamos derramar bondade na vida dos outros, amém? Deus os abençoe.